Sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Ainda falando sobre a Idade Média e suas principais civilizações da antiguidade. Já falamos sobre o Egito Antigo, agora vamos falar sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela significa entre dois rios e se refere às cidades, estado, impérios e civilizações surgidas entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia é a região conhecida como o berço das civilizações, situada no Oriente Médio, ocupa o território que hoje conhecemos por Iraque e algumas porções da Síria e Turquesa. Foi nessa região que surgiram as primeiras grandes civilizações. Mesopotâmia foi um termo criado pelos gregos que significa entre rios, associando-se à região entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios foram os responsáveis pela prosperidade das primeiras civilizações que por ali surgiram. Podemos dividir a sua região em Alta Mesopotâmia, que é situada no norte, que era uma região montanhosa, com terras menos férteis, e podemos dividir também em Baixa Mesopotâmia, situada no sul, que era composta por planícies aluviais, logo terras muito férteis. As águas dos rios nasciam das montanhas e percorriam em direção ao Golfo Pérsico, cortando as planícies do crescente fértil mesopotâmico. Por esse motivo, foi na Baixa Mesopotâmia que surgiu a primeira civilização, a Suméria. E essas são as principais civilizações da Mesopotâmia: os Sumérios, Amoritas, Assírios e Caldeus. Os sumérios, eles ficaram conhecidos como um dos primeiros povos que se estabeleceram na Mesopotâmia e por desenvolverem as primeiras cidades dessa região. Os sumérios, eles foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de técnicas de drenagem em pântanos, pela construção de barragens para impedir o avanço d'água dos rios durante o período de cheia e por construírem reservatórios para armazenamento de água e canais de irrigação para a utilização na agricultura e para o consumo em suas cidades. No entanto, estudos recentemente têm comprovado que esse conhecimento técnico foi herdado de um povo que habitava a região antes da chegada dos sumérios à Mesopotâmia. Esse povo foi chamado pelos historiadores de Ubaídas. A cultura ubaída foi a predominante na região até o crescimento da cidade suméria de Uruk. O termo sumério, ele teve origem no idioma dos acádios e significa terra de reis civilizados. Os suméricos referiam-se a si mesmos como o povo da cabeça negra e chamavam sua terra de terra do povo da cabeça negra.
O desenvolvimento das cidades sumérias aconteceu sobre o modelo de cidades-estado, ou seja, elas caracterizavam-se por constituir unidades distintas e autônomas em relação às outras. Assim, cada cidade suméria possuía administração e governantes próprios, com leis distintas e políticas econômica diferente uma da outra. Um dos poucos pontos em comum partilhado pelas cidades sumérias era o próprio idioma sumério, uma vez que essas cidades constantemente travavam guerra entre si para impor sua hegemonia sobre a região e para garantir acesso às terras mais férteis. Por causa disso, uma cidade-estado suméria era extremamente fortificada e possuía altas muralhas. Nas cidades sumérias, houve um processo que causou desigualdade social, com a ascensão de uma elite que controlava grande quantidade de terras. E esse processo, especulam os historiadores, que provavelmente iniciou-se ainda no período dos Ubaídas e intensificou-se com os sumérios. Cada cidade suméria era governada por um rei, e o primeiro registro que se tem a respeito de um rei refere-se a Etano, chamada pelos sumérios de aquele que estabilizou todas as terras. Os reis sumérios moravam em luxuosos palácios, enquanto a maioria da população, formada por camponeses, viviam em casas de palha. As cidades sumérias também possuíam grandes templos dedicados aos deuses. Como eu já citei anteriormente, a língua suméria era o idioma falado pelos sumérios e foi o primeiro a ser escrito através da escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita. Por meio de centenas de símbolos desenhados da direita para a esquerda, a escrita cuneiforme era feita com instrumentos que tinham a forma de cunha. Os registros mais antigos de documentos sumérios são um conjunto de textos administrativos. Estudiosos, porém, acreditam que possam permanecer a outra língua, uma vez que neles consta um número elevado de ideogramas que possam ser lidos em outros idiomas. Os amoritas eram povos semitas, oriundos do deserto sírio-árabe, que invadiram as cidades-estado da Mesopotâmia após a queda da civilização suméria arcadiana. Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o principal centro comercial mesopotâmico, graças à estratégica localização, cerca de 75 quilômetros da atual capital iraquiana, Bagdá. O primeiro império foi erguido por Amoreu, resultando em diversas disputas com remanescentes dos povos sumérios e arcadianos, até a unificação realizada pelo imperador Hammurabi, formando o primeiro império babilônico.
Aqui nessa imagem está mostrando o mapa dos domínios do Amoritas. O Hammurabi, ele foi responsável por um grande avanço no setor agricultor ao construir canais de irrigação próximo aos rios, além de expandir o reino babilônico para além do Golfo Pérsico, agregando territórios da atual Turquia, na Síria também e nos Montes Sagros, mais ao leste. Tais avanços imperiais exigiam um controle efetivo do Estado, que ficava responsável por fiscalizar todas as obras empreendidas pelo imperador. Com isso, o Estado ficou centralizado na mão da monarquia, que com o passar dos tempos mostraria caráter mais interventor e autoritário em suas decisões. Foi de autoria de Hammurabi o primeiro código penal através das leis de talião, olho por olho e dente por dente, onde as punições aos criminosos variavam de acordo com seus delitos. Apesar de tomar toda a cidade dos antigos povos sumérios e arcadianos, que desenvolveram suas próprias culturas, os amorreus adotaram a mesma escrita, arte, literatura e sistema de educação, apesar de manterem seu idioma de origem semítica. Na prática comercial, os mercadores eram subordinados ao Estado na venda de produtos artesanais, auxiliando a monarquia na cobrança de impostos dos contribuintes. De fato, as atividades privadas eram substituídas pelo Estado, que fornecia propriedades agrícolas aos funcionários públicos e arrendadores. Não, gente, arrendadores. Não é nenhum e nem outro, gente. Deixa eu olhar aqui onde eu anotei, peraí. Arrendatários, olha aí, ó, totalmente sem sentido. Arrendatários, fazendo com que o poder público controlasse o giro da economia. Os antigos povos mesopotâmicos, que eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus, presenciaram uma grande reforma religiosa a mando de Hammurabi. O deus Marduk seria elevado como principal príncipe, gente. De onde que eu tirei a palavra príncipe? Como eu falei, que eu falo muito rápido e eu acabo confundindo as palavras. Mas estamos aqui para melhorar. O deus Marduk seria elevado como principal divindade de toda a Mesopotâmia, recebendo uma importante reverência com a construção do Zigurat de Babel, que seria citado no livro de Gênesis, na Bíblia, com a tentativa humana de chegar ao céu. Com a morte da importante figura pública de Hammurabi, o Império Babilônico cairia com as revoltas populares das cidades-estado. As conspirações contra a sucessão imperial e as grandes cargas de trabalho delegadas pelo Estado aos camponeses. E isso daria margem para a invasão dos cassitas, povo indo-europeu que habitava no leste do rio Tigre, a Baixa Mesopotâmia, acabando com o domínio dos amoritas.
Agora iremos falar sobre os assírios. Eles foram um dos povos que habitaram a Mesopotâmia, e assim como os acádios e os caldeus, eles conseguiram construir um grande império centralizado na região. O império construído pelos assírios, ele se destacou dos demais por ter sido o maior desenvolvido na Mesopotâmia. Os assírios, eles fixaram-se na região norte da Mesopotâmia a partir da construção da cidade de Assur. Alguns historiadores sugerem que essa cidade existia desde o 3º milênio antes de Cristo e que em 1900 antes de Cristo aconteceu sua reconstrução. Durante grande parte do 2º milênio antes de Cristo, os assírios foram controlados por outros povos mesopotâmicos, como os uristas. Os assírios conquistaram sua independência após os uristas serem derrotados pelos ataques dos hititas. A partir disso, os assírios iniciaram um processo de conquista que foi responsável por transformá-los em um poderoso império que consolidou seu poder graças à força de seu exército. Estudos bíblicos apontam que a cidade de Assur foi fundada por Assur, filho de Sem e, portanto, neto de Noé. Assim que se instalaram na Mesopotâmia, os assírios falavam acadiano, idioma dos acádios. No entanto, com o tempo, adotaram o aramaico como idioma principal. Eles também fizeram largo uso da escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios. Agora vamos falar sobre os caldeus. Os caldeus, eles formaram um povo da antiguidade que conquistou e habitou os territórios da parte sul da Mesopotâmia, região conhecida também como Caldeia. Nesse território hoje estão localizados o Iraque e a Turquia. A origem dos caldeus é predominantemente árabe. Quanto ao lado dos medos, esses povos derrotaram os assírios que habitavam a Mesopotâmia. Formou-se então o Segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico. Dessa forma, os caldeus também são denominados de neobabilônicos. Os caldeus são citados na Bíblia como os responsáveis, liderados pelo rei Nabucodonosor, pela destruição de Jerusalém, episódio que fez com que os grupos judeus da religião fossem levados para o chamado cativeiro babilônico. Aproveitando aqui, vou indicar a vocês uma novela que fala sobre isso, sobre Nabucodonosor, que é O Rico e o Lázaro. Eu recomendo que vocês assistam. É uma novela muito boa. Continuando. Os caldeus conquistaram a Mesopotâmia utilizando-se
de seu poder bélico e sua violência. Dessa maneira, por meio de guerras, os caldeus eles escravizaram muitos povos que serviram como a base de sua mão de obra. A política desse povo era baseada na monarquia, com o rei que comandava o império. Além disso, a sociedade era extremamente hierarquizada. Abaixo do rei vinham os nobres, depois os sacerdotes, os comerciantes, os pequenos proprietários e, por último, os escravos. A economia dos neobabilônicos se baseava principalmente na agricultura, devido às técnicas de irrigação desenvolvidas para serem utilizadas nos rios Tigres e Eufrates. Além disso, as atividades econômicas eram amplas e importantes também no comércio e na criação de animais. Em relação à religião, os caldeus possuíam uma crença politeísta, ou seja, cultuavam diversos deuses diferentes, entre eles Ixatar, eu acho que é assim que se pronuncia, Ixatar, que era a deusa protetora da capital do império. A cultura do povo caldeu era muito rica, principalmente graças a Nabucodonosor, que transformou a cidade da Babilônia em um centro cultural. Destacaram-se as múltiplas obras urbanas, como os jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Ainda, os caldeus realizavam diversos estudos sobre a astronomia e astrologia. E depois da morte do imperador Nabucodonosor, após 40 anos de governo, o império entrou. Depois da morte do imperador Nabucodonosor, após 40 anos de governo, o império entrou em decadência e foi dominado pelos persas. Para concluir aqui essa parte da Mesopotâmia, eu vou deixar aqui para vocês as principais cidades da Mesopotâmia. Eu não vou me atrever a falar, mas eu vou deixar aqui para vocês verem no slide, porque tem alguns aí que eu não vou acertar a falar. Agora iremos falar sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ou civilização grega, é como conhecemos a civilização formada pelos gregos no sul da Península Balcânica e que se estendeu por outras partes do Mediterrâneo, além também das Cíclades, pela Ásia Menor e por regiões costeiras do Mar Negro. A história grega ela é compreendida em 5 períodos criados pelos historiadores, sendo o clássico momento de auge dos gregos. Nesse período houve grande desenvolvimento das polis, destacando-se Atenas e Esparta. Os gregos também legaram à humanidade uma série de contribuições significativas em área do conhecimento, como história, filosofia, teatro e entre outros. E como era a economia grega? Bom, ela se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos.
Eles davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte. E o comércio ocorria entre as cidades gregas nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. E qual era a religião da Grécia Antiga? Bom, ela era politeísta. Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamentos moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. E a cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram ensinados as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Esta última era utilizada para ajudar os poetas a citarem suas obras, e no caso é a harpa. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 766 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecido como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos. O período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico. O período pré-homérico, ele foi o primeiro período de formação da Grécia. A Grécia Antiga, ela se formou na miscigenação dos povos indo-europeus ou arianos. Eles migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. Acredita-se que por volta de 2000 anos antes de Cristo chegaram os aqueus, que viviam no regime de comunidade primitiva. Depois de estabelecerem contato com os cretenses, de quem adotaria a escrita, eles se desenvolveram, construíram palácios e cidades fortificadas e organizaram-se em vários reinos liderados pela cidade de Micenas, e daí o nome Civilização Aqueia de Micenas. Depois de aniquilarem a civilização cretense,
a qual vamos citar mais pra frente. Se mais pra frente não sai, eu tentei tirar ele, mas não sai. Ao qual vamos citar a seguir. Dominaram várias ilhas do mar Egeu e destruíram Troia, cidade rival. O período homérico. As invasões dóricas provocaram um retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram os genos, comunidade formada por numerosas famílias descendentes de um mesmo ancestral. Nessas comunidades, os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam a terra. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens dos chefes comunitário, chamado pater, que exercia funções religiosas, administrativas e jurídicas. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, os genos começaram a desagregar. Muitos começaram a deixar os genos e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando o movimento colonizador por boa parte do Mediterrâneo. Este movimento, que marca a desintegração do sistema gentílico, é chamado de Segunda Diáspora Grega. O período arcaico, ele se inicia com a decadência da comunidade gentílica. Nesse momento, os aristocratas resolveram se unir, criando as... Deu um branco aqui no nome da palavra. Fratrias, irmandades formadas por indivíduos de vários gêneros. Estas se uniram formando tribos que construíram em terrenos elevados cidades fortificadas denominadas acrópolis. Atenas e Esparta serviram de modo para as demais polis gregas. Esparta era uma cidade aristocrata, fechada às influências estrangeiras e a uma cidade agrária. Os espartanos valorizavam a autoridade, a ordem, a disciplina e assim tornou-se um estado militarista, onde não havia espaço para a realização intelectual. Por sua vez, Atenas dominou durante muito tempo o comércio. O período pré-homérico, ele foi o período de formação do povo grego, marcado pela existência de duas grandes civilizações, minoica e micênica. O período homérico, o mundo grego, ele passa por uma grande ruralização com a invasão dórica e existe pouquíssimo registro sobre essa fase. A vida gira em torno dos gênios e há um grande recuo civilizacional. O período arcaico, ele é marcado pelo surgimento da polis, o modelo da cidade-estado da Grécia, e também pelo aumento populacional que leva os gregos a mudarem-se para novos locais. E o período clássico, que é o período de maior desenvolvimento dos gregos, marcado pelo florescimento da cultura grega, como a filosofia. Esse período presenciou a rivalidade entre duas grandes cidades, estados gregas, Atena e Esparta. Os cretenses, micênicos e apólides.
O avanço desses povos indo-europeus sobre a Grécia levou-os a encontrar uma civilização estabelecida em uma grande ilha do mar Egeu, a ilha de Creta. Esses eram os cretenses ou minoicos, uma grande civilização que existiu entre 2000 anos antes de Cristo, quando foram assimilados pelos micênicos. As duas grandes civilizações do período pré-homérico foram as civilizações minoica, também chamada de cretenses, e micênica. Os minoicos eram originados da Ásia Menor e estabeleceram-se em algumas ilhas do mar Egeu, sobretudo em Creta. Lá desenvolveram uma civilização que sobrevivia da agricultura e do comércio. Eles desenvolveram também um sistema de escrita. Aqui ainda não foi inteiramente decifrada pelos estudiosos do assunto. Acredita-se que o uso excessivo do solo, aliado à ocorrência de desastres naturais, como uma erupção vulcânica que afetou severamente Creta, tenha sido os fatores que levaram esse povo à decadência e à sua assimilação pelos micênios. Os micênios eram um povo indo-europeus que chegaram à Grécia no segundo milênio antes de Cristo. Eles chamavam a si próprios de aqueus e acredita-se que eles chegaram à região por volta de 1600 anos antes de Cristo. Os aqueus ou micênios expandiram-se para o sul da Grécia, alcançando as Cíclades e a Ásia Menor, região da atual Turquia. Nessa expansão, eles tiveram contato com os cretenses e assimilaram diversas características da cultura deles. A expansão territorial dos micênios e a fusão de sua cultura com os cretenses deram origem à civilização micênica, a segunda grande civilização da Grécia no período homérico, no período pré-homérico. Assim como os cretenses, os micênios estabeleceram importantes laços comerciais com povos da região do Mediterrâneo. Eles dominavam técnicas de metalúrgica e cerâmica. E seus centros de poder baseavam-se em um grande palácio que abrigava um rei. Tinham como fonte de escrita um silabário, ou seja, símbolos que representavam sílabas, chamada de linear B. E essa forma de escrita ela foi herdada pelos cretenses e representava uma forma arcaica de gregos. A partir de 1200 anos antes de Cristo, os micênios entraram em decadência e isso está relacionado com a invasão dórica. Os dórios também eram um povo indo-europeu que chegou ao território grego, trazendo grande destruição. A cultura micênia foi quase inteiramente destruída e depois se estabeleceu um período de recuo civilizacional.
conhecido como período homérico. A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, que era basicamente o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos períodos homérico e arcaico. Portanto, não se estabeleceu de uma hora para outra, mas foi resultado de um processo lento que se deu à medida que o modo de vida dos gregos tornava-se mais sofisticado. Com a destruição dos micênicos pelos dórios, um grande recuo civilizacional aconteceu na Grécia, e as comunidades que ali existiam pluralizavam-se o modo de vida e tornou-se mais arcaico. E a escrita também foi temporariamente esquecida, e as grandes cidades como Micenas deram origem aos gênos. Os gênos eram uma pequena comunidade agrícola na qual seus habitantes possuíam um laço de consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro mítico em comum. Essa comunidade era governada por um patriarca chamado de Pater, e os membros mais próximos dele formavam a aristocracia do local. Essa organização ela predominou-se durante o período homérico, mas foi perdendo força a partir do período arcaico, apesar de formar uma comunidade que, em tese, era marcada pela solidariedade e coletividade. O gênus foi, ao longo do tempo, presenciando a formação de uma aristocracia que controlava as terras. Todas essas características, elas deu-se a partir do período arcaico e resultou no surgimento da polis. A urbanização da Grécia fez surgir milhares de polis por todo o território ocupado pelos gregos, e que não se resume apenas à Grécia continental. Entre as principais polis estavam Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes. A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía ampla autonomia sobre si. As polis eram marcadas por autonomia política, econômica, jurídica e religiosa. E assim, a forma de governo adotada, os principais deuses venerados, os princípios de participação na política eram divididos por cada cidade-estado. Exemplificando o funcionamento de toda a sociedade ateniense, era um atributo exclusivo de Atenas, e outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade. Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga ela não foi um império centralizado e com fronteiras muito definidas, como em outros povos da antiguidade. Esse território e sua civilização basicamente correspondem a um espaço específico onde diferentes comunidades reuniam entre si características em comum, como a cultura, a religião, o idioma e entre outros. A polis era uma cidade geralmente fortificada, que possuía como principal zona a Acrópole, construída em território elevado e que reunia os principais prédios da cidade, como os templos religiosos. O seu posicionamento em local elevado era estratégico, pois pensava na defesa do local em caso de guerra. Grande parte da polis possuía na Acrópole prédios reservados para que os homens adultos
na cidade discutissem a política local, a Assembleia. Essa característica, no entanto, foi tardia, uma vez que no início a totalidade da polis era aristocrática e, portanto, somente um grupo muito pequeno tinha direito de tal exercício. Além disso, a existência de um centro urbano fortificado não resume a polis especificamente aos limites da muralha. Pequenas aldeias próximas que cultivavam os alimentos também eram incluídas no raio de ação da polis. Entre todas elas, falava-se que Esparta, ao sul da Grécia, foi a maior, controlando um território de cerca de 8.500 quilômetros. E durante esse processo de estabelecimento da polis, a desigualdade social aumentou-se cada vez mais. Os camponeses endividados eram obrigados a tornarem-se escravos dos aristocratas para pagarem suas dívidas, e assim muitos optaram por abandonar suas terras natais e partiram em busca de estabelecer-se em novos locais. E isso ficou conhecido como a colonização grega. E esse acontecimento aproveitou-se da expansão comercial dos gregos a partir do período arcaico. E com isso, os gregos estabeleceram-se em diferentes regiões do Mediterrâneo e até mesmo no Mar Negro. A localização das colônias gregas favoreceu mais ainda o desenvolvimento comercial, pois criou um local de contato permanente de grego com outras populações que já habitavam nas proximidades de onde se instalaram as colônias. Entre todas as polis gregas, Atenas e Esparta foram as maiores, pois acumularam grandes poderio econômico, militar e político. O auge dessas cidades ocorreu durante o período clássico, e a história grega é marcada pela rivalidade entre elas, que, além disso, possuíam dois modelos de polis absolutamente distintos um do outro. O modelo clássico pela qual conhecemos Atenas, ele desenvolveu-se a partir do final do período arcaico, portanto, no caso dessa cidade, esse modelo ele desenvolveu-se por conta das tensões sociais que desmandavam um sistema menos aristocrático. O desenvolvimento ateniense proporcionado pelo crescimento comercial gerou riqueza, mas também acentuou as diferenças sociais. E essas diferenças elas geraram tensões amenizadas por meio de reformas de Solon, governante da cidade. Ele decretou o fim da escravidão por dívidas, dividiu a cidade em 4 grupos baseados na sua renda e permitiu que eles participassem da Assembleia, ou seja, na tomada de decisões da administração ateniense. Entretanto, o grupo mais baixo desse quadro na pirâmide social não poderia participar de outra instituição mais importante que a Assembleia, a Bule. O sistema de Solon ele não garantiu muitas mudanças para os pobres, mas permitia a ascensão de uma classe de novos ricos que não tinham voz no processo político de Atenas, porque não descendiam da família aristocratas. No final deste século, Clístenes, outro governante, ele aprofundou as transformações em Atenas. Ele excluiu os critérios censitários de sua organização e dividiu a cidade por localidade, permitindo que a participação na Assembleia aumentasse.
Na prática, todo homem ateniense maior de 18 anos tinha o direito de participar da Assembleia. No entanto, esse modelo ele era limitado, uma vez que incluía diversos grupos que residiam na cidade, como pessoas nascidas em outras cidades, encaradas como estrangeiros, e as mulheres também. No caso dos homens, pode-se falar que os interesses dos ricos e aristocratas ainda prevaleciam na Assembleia. E Esparta, por sua vez, possuía um sistema diferente de Atenas, pois se em Atenas o modelo predominante era a democracia, em Esparta o que prevalecia foi a oligarquia. Esparta era uma sociedade militarizada e herdeira dos dórios, uma pequena classe social de guerreiros que possuíam privilégios, participavam da política e exploravam o trabalho de camponeses pobres e dos escravos. Conhecido como os melhores guerreiros da Grécia, os espartanos eles utilizavam-se da violência para manter as classes subalternas dominadas. De tempo em tempo, os guerreiros espartanos organizavam caçadas para chacinar parte da população ilhota. Os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e dedicava-se integralmente à vida militar. O treino militar em Esparta ele iniciava-se na infância e estendia-se por toda a vida. A partir de determinada idade, os militares tinham o direito de entrar na vida política. O governo da cidade era feito por 2 reis, por um conselho que cuidava das leis e pelo outro formado por 5 membros eleitos pela Assembleia de Guerreiros para um mandato de 1 ano, atuando como auxiliares na tomada de decisões do rei. E a rivalidade entre as 2 cidades era intensa, mas era um momento específico da história grega. Atenas e Esparta abriram mão de suas diferenças e uniram-se para lutar contra um inimigo em comum, os persas. Para encerrarmos essa parte da Idade Antiga, iremos falar agora sobre a Roma Antiga. De acordo com os historiadores, a fundação de Roma ela resulta da mistura de 3 povos que foram habitar a região da Península Itálica, que são os gregos, os etruscos e italiotas. Na região desenvolveu-se uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastóreis. A sociedade naquela época era formada por patrícios, que eram nobres proprietários de terras, e plebeus, que eram comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. O sistema político era a monarquia, já que a cidade era governada por um rei de origem patrícia. A região era politeísta e adotava deuses semelhantes ao dos gregos, porém com nomes diferentes. Nas artes destacavam-se as pinturas de afrescos, murais decorativos e esculturas com influências gregas. A cidade de Roma surgiu na Península Italiana e
E a partir da necessidade da criação de uma fortificação militar para a defesa dos povos que habitavam a região central dessa península, das invasões dos povos que viviam na sua porção norte, os etruscos. Assim, às margens do rio Tibre e no Monte Palatino foi erguida a cidade de Roma, por Rômulo e Remo. Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma, após matar o seu irmão Remo, por conta da disputa pelo trono, iniciando assim a monarquia romana. Durante esse período, foram escassos os documentos, então parte do que se sabe é baseado em relatos mitológicos. Contudo, é certo que essa monarquia existiu. E o declínio desse período inicia-se com a dominação de Roma pelos etruscos, que deu início à dinastia dos reis etruscos, que começaram a se distanciar da elite romana e, por consequência, também do Senado, que começou a perder seus privilégios. Assim, durante o reinado de Tarquínio o Soberbo, o Senado articulou uma revolta que sufocou o monarca, estabelecendo uma nova organização política, desvinculada da concentração de poderes nas mãos de um único homem, a República. Com a chegada da República Romana, a figura do rei ela é estabelecida num sistema na qual o poder é dividido entre os magistrados, o Senado e, posteriormente, o Conselho da Plebe. Os cargos magistrais eram cargos públicos do governo. Esses cargos eram definidos através de assembleia, que eram compostos apenas pela elite romana, os patrícios e pelo Senado. Como que gravar aula assim, gente? A cada 10 minutos passa um carro de som aqui. A partir das reivindicações sociais da plebe, que é o povo comum, foi possível que esta camada da sociedade tivesse os seus próprios representantes e sua própria assembleia. E esses são os cargos magistrais, que é o cônsul, que era o maior cargo da magistratura romana, que esse cargo tinha como responsabilidade a administração do governo e do poder executivo. Os pretores, que eram cargos que também eram eleitos durante as assembleias. Eles exerciam o poder judiciário, responsável pelo exercício da justiça. Gente do céu. Não tem como, eu moro do lado de uma oficina e novamente o carro de som. Os censores, que eles eram responsáveis por realizar censos demográficos e econômicos na cidade e pela organização de eleições, e também eram responsáveis por conservar os costumes morais romanos na sociedade. O cargo edil e questor, eu acho que é assim que fala.
Ambos eram eleitos pela Assembleia Tribal, uma assembleia composta pelo povo urbano e pelo povo rural. O edil, acho que é assim que fala, me perdoe se eu estiver falando errado, era um cargo que tinha como responsabilidade a preservação dos bens públicos, do policiamento e até pela gestão de jogos e eventos. Já o questor, ele era responsável pela cobrança de impostos e atuava como uma espécie de tesoureiro. E os tributos da plebe eram representantes políticos da plebe, que eram oposição plebiana ao Senado, mas com muito menos influência e poder. Entretanto, com a crise da República, alguns tribunos se tornaram mais populares e chegaram até a se tornar cônsules. Cônsules mesmo. O Senado romano era um conselho político formado apenas por patrícios, sendo o cargo de senador vitalício. Eles eram a autoridade máxima do governo republicano, que através dos magistrados exerciam o controle sobre o governo e a política, tanto interna quanto externa. Eles tinham muitos privilégios e altos status sociais, possuíam até o poder de estabelecer um ditador provisório, caso os cônsules desviassem dos seus interesses. As assembleias romanas eram um espaço na quais eram debatidas e votadas as políticas e as leis da república e eram eleitos os magistrados. A Assembleia Centuriata era a assembleia mais importante. Nela eram escolhidos os cargos de cônsules, pretores e censores. Também nessa assembleia eram votadas as leis. Essa assembleia centuriata ela era composta por romanos, que compunham as centurias, que era uma divisão do exército. Participavam das centurias os romanos que se armavam para a guerra com a sua própria riqueza e não pelo subsídio do governo. Assim, os patrícios possuíam mais centurias na assembleia. Ainda que os plebeus fossem maiores em números por conta das suas riquezas. A Assembleia Curiata, eu acho que é assim que fala, era ligada a assuntos religiosos. E a Assembleia Tribal era composta por tribos, que eram uma divisão territorial do terreno romano. Essas tribos elas decidiam sobre a eleição dos edes e dos questores. E o Conselho da Plebe, também conhecida como Assembleia da Plebe, era uma assembleia composta apenas por plebeus. Esse conselho ele elegia os tribunos da plebe, que eram uma oposição plebeia ao Senado, mas com muito menos influência e poder. E ela surgiu com o fortalecimento da plebe após as suas reivindicações sociais durante o período da República.
A República Romana ela foi um governo aristocrático, na qual o poder ficava depositado nas mãos da nobreza patrícia e do Senado romano. E a plebe ela teve o seu espaço político durante esse período, mas nem sempre foi assim. Deu um branco. A Roma ela se encontrava em guerra com povos vizinhos e muito do exército ele é composto pela plebe. Assim, os plebeus organizavam uma revolta, se negando a lutar a guerra. E ao final da revolta, o Senado escutou as reivindicações dos plebeus, que passaram a ter um conselho e cargos públicos próprios de representação política, que é os tributos da plebe. E aqui foram algumas das diversas reivindicações populares. E durante os séculos da República houveram diversas reivindicações populares, que se destacaram foram essas três, que foram a acessibilidade às leis, que foram escritas e pregadas ao Fórum Romano para que todos pudessem ter acesso, a lei Canuleia, acho que é assim que se pronuncia, que acabava com a proibição dos casamentos de diferentes classes, como entre plebeus e patrícios, e a lei Licínia, que era uma das maiores queixas da plebe, A expansão romana durante a República começou primeiramente com a conquista total da Península Itálica, necessitando de uma saída para o mar. Roma vê a Sicília como um território estratégico e assim passa a disputar o domínio da ilha com Cartago, que na época era uma de suas províncias. Roma e Cartago começam uma série de conflitos que vão durar mais de um século, que é as Guerras Púnicas, na quais Roma obteve a vitória definitiva após destruir por completo Cartago, salgando as suas terras e escravizando seu povo. Após as Guerras Púnicas, Roma assumiu o controle sobre o mar Mediterrâneo, passando a se referir a ele como Mare Nostrum, nosso mar em latim. Houve neste período também a mudança da mão de obra principal de Roma, que deixou de ser composta por plebeus e passou a ser formada por escravos, por conta da grande quantidade de povos escravizados pelos romanos vindo da guerra. E isso fez com que houvesse um aumento do poder patrício por possibilitar a criação de latifúndios de mão de obra escrava, o que levou à marginalização. Tem umas palavras que parece que elas só saem se eu falar sílaba por sílaba. Da plebe
Em meio à pobreza e à miséria da plebe, surge uma nova classe social de comerciantes que, mesmo fora da nobreza, começa a exercer influência política devido às suas riquezas. E também por conta da expansão territorial romana, o exército se desenvolveu e os generais passam a ganhar mais notoriedade e influência política. Com a crescente miséria e a pobreza dos plebeus, cresceram as pressões populares em cima dos governantes, que, aliado a isso, temos a disputa do poder político por conta das novas figuras influentes na política romana, e isso levou ao enfraquecimento do Senado e a uma estabilidade política. E nesse contexto, dois irmãos propuseram uma mudança no cenário de miséria em Roma. Os irmãos Grago, Tibério e Caio, que eram tributos da plebe, sugeriram uma reforma agrária para amenizar a miséria, assim como a diminuição no preço do trigo no intuito de amenizar a fome em Roma. Essas propostas não foram bem recebidas pelo Senado e pelos patrícios, que assassinaram os dois irmãos. Tibério e Caio foram mortos, e suas mortes causaram uma insatisfação da plebe, que acabou por deixar o clima mais instável politicamente. E posteriormente, antes desse episódio, Júlio César foi eleito cônsul com Pompeu, assim formando uma aliança com Graço e Pompeu por baixo dos panos do Senado. E Júlio César ele forma o primeiro triunvirato, que levou a tomar o controle da Gália, onde teve um grande sucesso militar, conseguindo muitos escravos e riquezas para Roma. Temendo um golpe contra sua posição privilegiada, o Senado começou a se aliar com Pompeu após a morte de Graço, enquanto Júlio César se encontrava na Gália. E numa tentativa de diminuir os poderes de Júlio César, o Senado nomeia Pompeu o único cônsul. Em retaliação, Júlio César invadiu Roma com seu exército, provocando uma guerra civil entre ele e Pompeu. E essa guerra termina com a derrota de Pompeu e sua fuga para o Egito, onde ele é morto pelo rei. O Júlio César ele se torna o primeiro líder autocrático de Roma, com o título de ditador, centralizando os poderes em sua figura. Contudo, seu governo é breve, porque ele é assassinado a facadas dentro do Denado por senadores, na tentativa de recuperar os seus privilégios políticos. A tentativa do Senado foi falha, já que Júlio César havia conquistado o apoio do povo e aproximado o exército ao poder político. Assim, após a sua morte, membros do exército que assumem as diretrizes de Roma, dando origem ao segundo triunvirato, composto por Otávio, Lepídio e Marco Antônio. O Otávio ele era herdeiro e sobrinho de Júlio César. O segundo triunvirato subjugou as forças do Senado, perseguindo aqueles que conspiravam contra César, e após isso houve uma disputa pelo poder entre os três.
Nesse contexto, Otávio derrotou o Lepido e depois entrou em conflito com Marcos Antônio, que buscou se aliar com a Cleópatra no Egito, o que não foi uma atitude muito popular. E o Otávio se aproveitou disso e organizou um grande exército para derrotar Marco Antônio e Cleópatra. No fim, com a pressão de Otávio, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. Então Otávio assumiu o controle de Roma, centralizando todos os poderes em suas mãos e se auto-intitulou Augusto, que significa o escolhido dos deuses, dando início à era imperial e marcando o fim da República Romana. O Império Romano ele é considerado a maior civilização da história ocidental e durou 5 séculos e estendeu-se do Rio Reno para o Egito, que chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. E assim estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político de império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. E o Império Romano ele começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. O Império sucedeu à República Romana com um novo sistema. Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Roma começou a fazer várias conquistas territoriais através do militarismo. Primeiro ocorreu a conquista de toda a península na Itália, e logo em seguida a expansão avançou para outras regiões do Mediterrâneo, norte da África e Ásia. Essas conquistas territoriais provocaram significativas mudanças sociais, políticas e econômicas em Roma. E entre as principais transformações podemos citar algumas, como as distribuição das terras conquistadas entre os patrícios, e isso fez com que aumentasse ainda mais a concentração de terra nas mãos da elite agrária romana. A falência de pequenos e médios produtores rurais que não conseguiram concorrer com os grandes latifundiários, o aumento considerável do número de escravos, que mais? Os romanos, que assimilaram muitos aspectos culturais dos povos dominados, principalmente dos gregos. Tá dando um branco, gente. Surgiu também uma nova camada social,
a dos homens novos, que ficariam ricos com as guerras e o comércio. Também o aumento significativamente, que dou eu pronunciando a palavra sílaba por sílaba, do eixo do rural, onde muitos plebeus que ficaram pobres foram para as grandes cidades, principalmente Roma, em busca de trabalho e melhoria de condições. Também muitos plebeus que perderam ou tiveram que vender suas terras passaram a reivindicar a reforma agrária. E a médio prazo também, as conquistas romanas geraram mudanças políticas e transformações, ocasionando a passagem do sistema republicano para o imperial. Esses foram os imperadores que mais marcaram o Império Romano. O Otaviano Augusto, ele foi o primeiro imperador de Roma. Ele foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império. Cláudio, o seu principal feito foi conquistar parte da Grã-Bretanha. Nero assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte. Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Trajano era considerado um grande conquistador, e foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. O Diocleciano, ele dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. O Constantino, ele proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital e rebatizou a cidade de Constantinopla. E Rômulo Augusto, ele foi o último imperador de Roma. E a religião dos romanos era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses, e grande parte dos deuses romanos foi retirada do panteão grego, porém os nomes originais foram mudados. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Além dos deuses principais, os romanos cultuavam também os deuses Lares e Penates. Esses deuses eram cultuados dentro da casa e protegiam a família. E o fim do Império Romano chegou ao fim após a invasão de diversos povos bárbaros
E com o fim do Império com o fim da antiguidade, se deu início a uma nova época chamada de Idade Média. Bom, gente, eu peço que vocês relevem alguns barulhinhos de cachorro latindo, carro passando, moto, carro de som e também algumas palavras assim de alguns autores que não saem totalmente certo, porque são algumas palavras meio complicadas. E também às vezes eu confundo um pouco as palavras por conta de eu falar muito rápido. Tô tentando aqui ao máximo falar um pouco devagar, porque eu falo muito rápido, entendeu? Mas eu estou tentando falar um pouco devagar para vocês poderem compreenderem o conteúdo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveite e já ative o sininho das notificações para ficar atento aos próximos vídeos. Obrigado a todos que assistiram até aqui.